vamos ver os mutantes que fizeram a humanidade inteira tremer de medo em X-Men 97. Hoje nós vamos ver os mutantes mais perigosos e apocalípticos de X-Men 97. Fight! Round 1! Cable, Nathan Summers, o soldado definitivo vindo de um futuro distópico, abre o nosso ranking. Nathan Summers não é perigoso apenas por carregar um arsenal de armas pesadas com tecnologia de ponta e ter um braço cibernético. A verdade por trás de Cable é que ele é um mutante de nível ômega, adormecido. Ele possui uma telecinese e uma telepatia tão absurda e brutal que podem rivalizar com os maiores pesos pesados da Terra. Mas ele passa 24 horas por dia usando quase 100% da sua força mental com um único objetivo: conter o avanço do vírus tecno-orgânico que todo dia tenta tomar o seu corpo. E mesmo assim lutando contra si mesmo para não ser consumido pelo vírus, o Cable ainda é uma máquina de combate implacável. Em X-Men 97, sua mente militar calculista, combinada com seu conhecimento profundo das linhas temporais e a capacidade de saltar no tempo, o transforma em uma ameaça tática viva. Ele sabe exatamente quando, onde e como atacar para desestabilizar qualquer império ou exército de sentinelas, antes mesmo da guerra começar. E se o Cable estivesse 100% curado do vírus tecnológico, seus poderes mentais seriam vastos o suficiente para mover montanhas e ler mentes em escala global, colocando facilmente no topo desse ranking. Ele é o guerreiro que luta no limite da exaustão, mas que ainda consegue peitar ameaças apocalípticas na base da pura resistência e poder de fogo, sem contar que ele é o filho da Jean Grey com o Ciclope. Wolverine, Logan. Logan pode não ter o poder de destruir planetas ou alterar o clima de continentes inteiros, mas ele ocupa o 9º lugar por ser o mutante mais implacável, letal e perigoso no combate corpo a corpo de absolutamente todo o universo. E seu fator de cura regenerativo avançado o torna virtualmente mortal, permitindo que ele simplesmente sobreviva a explosões, incinerações e impactos que pulverizariam qualquer outro ser vivo. E protegido pelo esqueleto totalmente revestido de adamantium e armado com suas garras que cortam qualquer substância conhecida, ele é a definição de uma arma viva. O verdadeiro perigo apocalíptico do Wolverine em X-Men 97 reside no seu estado de fúria berserker, quando Logan perde o controle da sua humanidade e se entrega aos seus instintos animais mais primitivos. Ele se transforma em uma força assassina imparável, praticamente não sente dor, medo ou hesitação. Vimos a extensão da sua brutalidade quando ele cruzou os limites e quase acabou com a vida de Magneto, cravando suas garras direto no peito do mestre do magnetismo, em um ato de pura violência. O Wolverine é o tipo de oponente que nunca vai parar até que seu alvo esteja completamente retalhado. Ele não joga com estratégias complexas ou discursos grandiosos, ele vai direto para a jugular. E essa sede de sangue contida combinada com uma resistência que desafia a própria morte faz dele o maior pesadelo físico de qualquer herói ou vilão que decida enfrentá-lo por perto. Vampira, Rogue. A vampira de X-Men 97 foi levada a um patamar de perigo assustador, principalmente após a devastadora tragédia e simplesmente assolou Genosha, carregando completamente a super força e vulnerabilidade e a capacidade de voar em velocidade supersônica que ela absorveu da Miss Marvel. Ela já era um tanque de guerra biológico, porém a sua habilidade nativa de absorver a psique, as memórias e as habilidades e os poderes de qualquer mutante ou humano através do simples toque da sua pele a torna uma força de destruição imprevisível, consumida pelo luto e por um desejo cego de vingança após a perda de Gambit. A vampira se transformou em uma força da natureza imparável na temporada. Ela já invadiu instalações militares de segurança máxima, pulverizou as defesas governamentais pesadas e humilhou o próprio Capitão América em um combate sem demonstrar o menor esforço. Ao tocar seus inimigos, ela não apenas rouba as suas forças, mas os deixa em um estado de coma vegetativo, drenando a própria existência da sua vida. O nível da apelação à vampira é perigosa porque o seu teto de poder é dinâmico. Se ela enfrentar um exército de mutantes poderosos, ela pode simplesmente tocar em cada um deles e acumular todos os seus poderes simultaneamente, transformando-se em um exército de uma mulher só. O seu desespero emocional combinado com o potencial de absorção a torna uma das figuras mais instáveis e temidas de toda a série. Round 4! Fight! Morpho. O Morpho é o verdadeiro coringa dos X-Men. É um dos mutantes mais perigosos do planeta, devido à sua versatilidade absoluta no campo de batalha. Em X-Men 97, a Marvel atualizou seus poderes de uma forma genial. Ele não muda apenas de aparência cosmética para enganar as pessoas. Ele agora consegue replicar perfeitamente os poderes físicos, a massa muscular e as habilidades biológicas de qualquer personagem que se transforma. Isso significa que o Morpho tem o arsenal inteiro da comunidade sobre-humana simplesmente à sua disposição. E durante as batalhas mais intensas da temporada, vimos o Morpho
e se transformar no Hulk para esmagar os sentinelas com a sua força bruta e esmagadora. Vimos até mesmo ele virar o Mercúrio para correr em velocidade hipersônica e se esquivar de projéteis, e até mesmo assumir a forma do fanático Juggernaut para atropelar barreiras indestrutíveis. Ele consegue analisar a fraqueza de qualquer oponente e alterar a sua estrutura molecular em simplesmente frações de segundos para se tornar o contra-ataque perfeito. Lutar contra o Morfo é o equivalente a enfrentar 10 heróis diferentes ao mesmo tempo. A sua mente imprevisível e o seu trauma psicológico dão a ele uma vantagem caótica em combate. Ele quebra a estratégia de qualquer inimigo porque ninguém consegue prever qual superpoder ou corpo massivo vai se manifestar no próximo segundo. Round 5, fight! Mancha Solar, Roberto da Costa, representando o Brasil. Brazil! Com poder devastador, Roberto da Costa provou em X-Men 97 que é uma autêntica bomba atômica ambulante em constante carregamento. O corpo do Mancha Solar funciona como um reator biológico que absorve a radiação solar e a converte em pura energia térmica e cinética. Quando ele ativa suas habilidades, ele ganha a capacidade de voar, uma super força muscular massiva e passa a disparar rajadas de plasma solar concentrado, que são quentes o suficiente para derreter a blindagem dos primeiros sentinelas como se fossem manteiga. O verdadeiro perigo do Mancha Solar acontece quando ele perde o controle emocional e se entrega totalmente ao seu poder oculto. Ao entrar na sua forma de puro plasma negro, ele se torna uma silhueta de escuridão cercada por uma coroa de fogo solar que drena a energia do seu redor e incinera tudo que estiver a um raio curto de alcance. Ele deixa de ser apenas um herói voador e passa a operar como uma força de destruição em massa, capaz de pulverizar quarteirões inteiros. Seu potencial catastrófico, o Mancha Solar ainda está descobrindo os limites de seus poderes. Essa falta de controle é exatamente o que o torna tão perigoso. Ele for empurrado até o seu limite absoluto, em um ambiente de extrema pressão, a energia liberada do seu corpo pode causar um desastre colateral de proporções vulcânicas, apagando cidades inteiras do mapa. Sinistro. But you can call me Father. Bastion. The future tide. Aqui nós temos uma dupla cujo intelecto e controle biológico representam um cenário de extinção sistêmica para os mutantes e humanos. O Senhor Sinistro trata a genética mutante como se fosse um código de computador editável. Ele é capaz de clonar heróis poderosos, como fez ao criar Madeleine Prior, roubar e replicar as habilidades alheias, manipular mentes brilhantes e regenerar o seu próprio corpo. Experimentos fatais instantaneamente. Ele é o perigo cerebral científico em pessoa, operando nas sombras para moldar o futuro da evolução à sua vontade. Ao lado dele, na escala de ameaça apocalíptica, está o Bastion, um híbrido humano com a tecnologia sentinela avançada do futuro. O Bastion transformou a própria humanidade em armas ao infectar civis com o vírus tecno-orgânico, criando os assustadores primeiros sentinelas. Juntos, Sinistro e Bastion atacam em duas frentes: a destruição da pureza genética e a mecanização forçada do mundo. Eles não querem apenas vencer uma briga, eles querem reescrever a vida na Terra através de um holocausto biotecnológico. O perigo dessa dupla não está apenas na força física, mas na capacidade de prever e anular o espaço dos X-Men. Através da ciência, eles transformam os maiores poderes dos heróis em suas piores fraquezas, manipulando laços de sangue e usando a tecnologia evolutiva que torna a sobrevivência da raça mutante uma questão quase impossível de ser resolvida. Tempestade. Ororo Monroe. Aqui nós entramos no território de deuses legítimos com a nossa mutante ômega absoluta. A Tempestade não possui apenas o poder de fazer chover ou lançar pequenos raios pelas suas mãos. A sua habilidade permite o controle total e a manipulação da atmosfera, das correntes térmicas e das forças climáticas de um planeta inteiro. Em X-Men 97, após ela passar por um arco de superação e recuperar a conexão com a Terra através do Forge, a Ororo retornou demonstrando porque ela é tão adorada, uma divindade em vários contos do mundo. A Tempestade foi capaz de canalizar uma tempestade de areia e energia cósmica em pleno deserto para dissipar uma infestação tecnológica massiva e derrotar ameaças que colocavam o ecossistema global em risco. A Tempestade consegue alterar a pressão atmosférica dentro dos pulmões de seus inimigos para sufocá-los, invocar relâmpagos com a potência de usinas nucleares e congelar exércitos inteiros de sentinelas em segundos, alterando a temperatura local para o zero absoluto. Poder divino, a Tempestade opera em uma escala onde o campo de batalha é o próprio planeta. Ela decide deixar de lado os seus votos de proteger a vida e se entregar à sua fúria. Ela seria capaz de criar hiperfuracões, secas globais e tsunamis devastadores que varreriam a civilização humana da superfície da Terra em questão de dias. Ela é a força da natureza em seu estado mais puro de destruição. Jean Grey, Madeleine Prior, a Fênix.
telepatia e telecinese de Jean Grey e de seu clone Madeleine Pryor seriam mais do que suficientes para garantir o topo de qualquer lista de poder. Estamos falando de mentes capazes de ler e apagar memórias de populações inteiras, criar barreiras mentais indestrutíveis, levitar estruturas do tamanho de cidades e despedaçar a matéria a nível molecular, simplesmente com a força do pensamento. Jean Grey e Madeleine, operando como a rainha dos duendes e como a Fênix, demonstrou como essa mesma genética pode distorcer a realidade e abrir portais para dimensões inferiores quando corrompida. Mas o verdadeiro perigo apocalíptico coloca Jean Grey no terceiro lugar, é a sua conexão cósmica com a força Fênix, quando essa entidade universal da vida e da morte e ressurreição desperta através do corpo de Jean. Todos os limites físicos deixam de existir, ela transcende os status de mutante e passa a operar como uma deusa cósmica capaz de consumir a energia de estrelas inteiras, quebrar o tecido do espaço-tempo e colapsar realidades inteiras. Isso se simplesmente perder seu equilíbrio emocional. O terror cósmico, o maior medo dos X-Men e de todo o universo, não é que Jean possa fazer acordada, mas sim que um monstro que desperta quando ela perde o controle da sua própria mente. A fusão da psique da Jean com a Fênix é uma ameaça de nível multiversal, onde o destino de bilhões de vidas depende puramente da estabilidade emocional de uma única pessoa. E no topo da nossa lista nós temos o Apocalipse, En-Sabah-Nur, um mutante ancestral que surge de forma sombria e imponente no final da temporada de X-Men 97. Ocupa o nosso segundo lugar como a definição viva do fim dos tempos. En-Sabah-Nur, o Apocalipse é o primeiro mutante da história e um ser imortal que atravessou milênios acumulando poderes e modificando seu próprio DNA com a tecnologia ancestral avançada. Ele possui controle molecular absoluto sobre sua estrutura física, o que o permite que ele mude de tamanho, transforme seus membros em armas biocibernéticas e cure qualquer dano instantaneamente, além da sua força física monstruosa que rivaliza com entidades divinas. O Apocalipse é um telepata de alto nível e um tecnopata capaz de corromper qualquer sistema tecnológico do planeta. Ele não luta por vingança ou mesquinharia, ou simplesmente por controle político. A sua ideologia é baseada na lei darwinista da sobrevivência do mais forte. Ele enxerga a humanidade e os mutantes fracos como pragas que precisam ser expurgadas da Terra, para que apenas a elite genética governe o mundo. A lei da extinção, o Apocalipse, é uma força de opressão histórica. Quando ele inicia seus planos de conquista, ele seleciona os seus 4 cavaleiros, corrompendo e amplificando os poderes de heróis caídos, para espalhar peste, praga, fome e morte pelo globo. Ele é o arquiteto para o fim do mundo, um tirano que não pode ser paralisado por conversas diplomáticas, exigindo um sacrifício de gerações inteiras para ser contido. E para finalizar na nossa lista, nós temos o Magneto Eric Lencher. Ele é considerado como o mutante mais perigoso, apocalíptico e devastador de toda a primeira temporada de X-Men 97. É o mestre do magnetismo, Magneto, e provou de uma vez por todas que seu título não é exagerado ao realizar o feito mais impactante e aterrorizante de toda a história das animações, com um único pensamento focado e tomado por puro ódio de ver o povo de Genosha sendo massacrado. Magneto disparou um pulso eletromagnético em escala global. Esse único ataque desligou instantaneamente toda a rede elétrica de satélites, sistema de comunicação e redes de energia de todo o planeta, condenando a humanidade ao caos e às trevas, provando que ele pode subjugar o mundo simplesmente quando ele quiser. O poder do Magneto escala até os polos magnéticos do planeta. Ele consegue rasgar exércitos inteiros de sentinelas de metal em segundos, inverter a gravidade do local e, se pressionado ao extremo, ele pode simplesmente manipular o ferro contido no fluxo sanguíneo dos seus inimigos, matando-os de dentro para fora, sem sequer tocá-los. E quando ele parou os polos magnéticos da Terra, ele simplesmente estava fazendo o planeta inteiro morrer aos poucos. E o veredito apocalíptico, o Magneto ocupa o primeiro lugar, porque ele teve coragem e poder bruto necessário para colocar o planeta inteiro de joelhos e iniciar o fim da civilização moderna e o fim do mundo, simplesmente com um pensamento. Ele é o ápice do perigo mutante, um líder revolucionário cujo poder sobre as forças fundamentais do universo transformam no juiz, no júri e no próprio executor do destino de toda a humanidade. E você concorda com essa escala de poder de X-Men 97 e gostou de conhecer os personagens um pouco mais? Lembrando que o ranking não tá numa ordem definitiva, são só alguns dos personagens que eu achei mais irados. Eu queria que vocês conhecessem eles um pouco melhor. Se você curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, que o nosso canal é bem pequeno e eu preciso da ajuda de vocês. Valeu e até o próximo vídeo, tamo junto. Comentem temas pros próximos vídeos.